Mais um debate nesta tarde de quinta-feira no Portugal Digital Summit. Vamos falar de impressão 3D e produção on demand. Vamos conhecer as inovações tecnológicas na área da impressão 3D e a customização on demand, criando a possibilidade de comercializar produtos mais personalizados e, claro, mais sustentáveis. Vamos ouvir a Aurora Batista, que tem muitos anos de experiência 3D e que vai estar connosco à distância, e vamos conhecer também um projeto inovador que põe esta tecnologia ao serviço dos mais variados setores. Quem modera este debate é Manuel Pestana Machado, é jurista e ex-jornalista. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Eu chamo-me Manuel Pestana Machado, vou estar aqui a moderar este debate sobre impressão 3D e produção on demand com a Aurora Batista, presidente executiva e fundadora da Be Very Creative, que nos está a acompanhar à distância, e com João Magalhães, diretor de tecnologia e fundador da Platformito. Dizer bem. Exatamente. O tema é muito interessante para os dois. Podemos dizer que estão em setores diferentes, mas na prática pode ser o mesmo setor, porque um é responsável por, neste caso de impressoras 3D, máquinas que nos podem construir, produtos que nós podemos tocar em vez de ser só aquelas fotocópias que estamos habituados. E no caso do João, está numa empresa que me pode permitir ter a mala da Gucci que eu quiser, como eu quiser. Exatamente. A primeira pergunta que tenho aqui, vou fazer para já ao João, depois passo a palavra à Aurora, que é relativamente a este conceito de MTO, Made to Order, o que é que vocês fazem, no fundo? Explicar sucintamente o que é este conceito de customização tecnológica aplicada aos dias de hoje. Este conceito de Made to Order é um conceito que todos nós estamos familiarizados. Sabe, quando vamos a um restaurante e escolhemos do menu um qualquer prato e depois pedimos sem arroz ou com um bocadinho mais de salada, estamos basicamente a fazer um pedido made to order. Ele vai entrar na cozinha como um pedido customizado, de alguma forma, e vai ser produzido apenas para nós. Isso é o conceito made to order, é ter conteúdo, ter um bem feito apenas para nós. Customização, dentro do que é este espaço made to order, é chegar um bocadinho mais além, é permitir que esse pedido não vá de encontro com o produto base, seja feito de acordo com as nossas especificações e com o que procuramos. Que é, no fundo, isto que vocês estão a oferecer, eu vou dizer contratos de empreitada, que é um termo jurídico, mas que nos permite a qualquer pessoa ter este produto feito à medida. É muito o que vocês estão, neste momento, a oferecer ao mercado. O que nós fazemos é tecnologia, o que a Platform desenvolve é tecnologia que ativa este processo made to order. Seja no canal de venda, no ponto de venda, em que temos soluções de customização que permitem aos nossos parceiros oferecer aos seus clientes produtos customizados, seja no apoio à produção, porque é preciso processos produtivos adequados para conseguir made to order at scale, seja nos processos logísticos e, para todos os efeitos, no canal de distribuição, que também tem de ser adequado a este paradigma. É isso que a plataforma, é nesse espaço que a plataforma desenvolve a tecnologia. E neste outro lado temos também a impressão 3D, que se pode dizer que é customizável, mas é um negócio, creio que se pode também dizer completamente diferente. Eu não sei se a Aurora me está a ouvir bem. Estou bem, estou. Aqui é mais fácil explicar o que é o conceito de impressão 3D. Por isso, a pergunta que tenho de fazer é quando é que vai ser normal ter uma máquina de impressão 3D em casa, da mesma maneira que hoje em dia posso ter uma máquina tradicional que me imprime qualquer documento. Já pode ser, porque já há impressoras 3D muito económicas. Estão a ouvir-me bem? Eu estou a ouvir, sim. Eu ouço-me um bocadinho com eco, por isso é que pergunto. Peço desculpa. Espero que lá em casa 3D... também estejam todos a ouvir bem. Mas pode assim continuar, também. Sim. As impressoras 3D já são uma ferramenta que permite fazer as coisas à medida de quem a tem, não é? Por si só. Permitem fazer a personalização, a customização daquilo que se pretende fazer, tornar realidade, como disse há pouco, a tornar uma coisa tocável aquilo que se pensou fazer. Eu, como veem estes cabelinhos brancos, todo o tempo em que isso acontecia com as máquinas de costura, não havia o pronto a vestir. Não é? É muito prático na minha cabeça pensar na personalização, naquilo que fazíamos e mais ninguém tinha. Com o 3D isso é possível, ainda por cima, porque é muito fácil modelar uma coisa à nossa medida e usar estas máquinas para a produzir. O mesmo acontece com outras ferramentas, só que esta ainda as pessoas têm medo, as pessoas acham que é muito custoso pô-la a funcionar à nossa medida e acham que é uma coisa para os makers ou para as grandes empresas. Não é, eu sou desta idade,
aprendi a modelar já assim, de cabelos brancos, e hoje o meu entretém, em vez do crochê ou do tricô, é fazer a modelação, porque é tão prático, é tão interessante, é ver criar uma coisa que se imaginou. Posso dizer que se calhar deve ser a única avó no mundo que modelou e imprimiu a primeira roca da primeira neta. Depois serviu para os Uma outros roupa netos customizada, também. não sei. Exatamente, customizada. Ela é Margarida e levou um Mzinho, fiz com o feitio que me apeteceu e pus pedrinhas dentro para ela fazer abanar e fazer barulho, onde eu quis, com a quantidade que eu quis, com a cor que eu quis, portanto foi completamente dedicada a ela e caracterizada para ela. Mas há muitas coisas que eu já fiz com a impressora que tenho em casa e não é para isso que eu estou aqui, mas já que a pergunta tem a ver com customização, é isto que eu estou a aproveitar para contar. Eu já poupei muito dinheiro por fazer as partes de coisas que me faziam falta em vez de ter que ir comprar as peças inteiras. Posso dizer que uma delas foi fazer uma parte que faltava na ótica de um de uns faróis bastante caros para o meu carro e eu nem sequer tinha tempo de comprar a ótica por inteiro, que é o modelo antigo, e levar tempo. Eu tinha a inspeção do carro, eu olhei para o sítio, vi o que é que fazia falta, modelei muito rapidamente, foi muito fácil. Não sou de desenho, sou de gestão, nunca tive grande jeito para desenho. E a peça serviu para ir com o carro à inspeção, já foi há 4 anos, a peça continua lá sem problema nenhum a segurar a ótica. Aquela ótica não seria menos de 250 € e eu não conseguia ter ido à inspeção a horas se não tivesse feito esta peça. E ficou em quanto, neste caso, a título de Ficou-me no exemplo? máximo em 3 €. Falando aqui em dinheiro, mas aqui o João não tem uma impressora 3D. Não, neste momento a Platform ainda não teve um único projeto que envolva impressão 3D, mas parece-me quase lógico que venha a ter no futuro. Acho que é inevitável que vamos começar a ter projetos que envolvam um processo produtivo assente em impressão 3D, porque quer dizer, é um match made in heaven, é quase há uma complementaridade entre um processo produtivo made to order e a tecnologia de impressão 3D. Sem dúvida, João. Falando aqui um pouco deste made to order, deste MTO, já tínhamos falado um pouco antes, agora, há 2 dias a Microsoft anunciou que vai ter uma opção de venda nos comandos que eles têm, numas das consoles, que é o Xbox Elite Series 2. Tenho aqui de ter esta cabo para poder dizer bem o nome. Mas que são comandos muito específicos, supostamente custam 200 €, por isso é um mercado também, já podemos dizer, quase de topo. Isto foi notícia nos principais jornais dedicados na área e, mesmo assim, este modelo customizado deste comando vai para ser o mesmo daquele que nós já encontramos nas lojas. A primeira dúvida que tive a olhar para isto foi como é que eles fazem isto, porque isto é o que vocês também estão agora a oferecer a empresas como a Microsoft. Exatamente, é exatamente esse tipo de paradigma que queremos ativar nos nossos clientes. O nosso objetivo é que produzir em made to order seja tão rentável, tão escalável como produzir num paradigma de made to stock, ou seja, paradigma clássico de produção em escala. Parece-me aí que a Microsoft optou por uma estratégia que se cá envolve 2 componentes, um comercial e outro mais ligado talvez a processos e a tecnologia. O comercial é aquele em que a Microsoft optou por trazer mais valor aos seus clientes, que abdicar aqui um bocadinho de margem, porque parece-me quase óbvio que a margem não é exatamente a mesma entre o gamepad customizado e o que é feito numa lógica mais massiva. Mas em cima disso também se alavancou nas melhorias que existiram nos processos de made to order, sejam eles na parte produtiva, na parte logística ou na parte comercial, e na tecnologia toda que foi desenvolvida. Nós na plataforma que existe desde 2015 sentimos ao longo destes últimos 7 anos uma evolução gigantesca no que é a tecnologia e os processos de made to order. Hoje em dia é imensamente mais barato produzir made to order. Talvez quando esse projeto, esse Design Lab, esse Xbox Design Lab foi criado, que foi em 2016, a Microsoft olhava para esse projeto como apenas talvez um gimmick, uma pequena experiência que daria acesso aos seus mais hardcore gamers, um joystick, um pad customizado, não é? Era esse o target. Com o evoluir dos anos, talvez tenham percebido que é possível escalar
essa iniciativa para algo muito maior, que atinge muito mais gamers, que atinge muito mais consumidores da Xbox, e transformaram, quanto a mim, um projeto de nicho num case study, em algo que lhes dá uma vantagem competitiva significativa sobre a concorrência a Sony. A prova disso é o facto da Sony, neste momento e de maneira reativa, estar a criar um projeto rival, ou seja, o mesmo tipo de customização para os gamepads da PlayStation. E acho que torna este projeto da Microsoft quase num case study digno de um MBA para falar sobre o que é customização e o que é made to order. E acho que é muito interessante, muito bonito este evoluir da ideia. Começou com uma brincadeira e acabou numa enorme vantagem competitiva, num espaço em que as consolas diferenciam-se essencialmente pelas especificações técnicas, pelos publishers que assinam, a conseguir uma diferenciação. A Microsoft talvez tenha conseguido uma diferenciação aqui por algo completamente diferente, e acho que é interessante. Isto, João, como diretor de tecnologia de uma empresa que oferece este produto a empresas como a Microsoft, presumo que também poderá estar expectante no futuro, ou com expectativa neste caso, para que uma empresa como a Microsoft vos peça a vocês para tratar de um projeto como este do Xbox Design. Dissem claramente, não diríamos que não, e trabalharíamos juntamente com eles para criar a melhor solução possível. Neste momento trabalhamos com marcas de luxo, na área de fashion, marcas como Hermès, Dior, Gucci, mas claro que teríamos todo o interesse em trabalhar com marcas do mid-market e na área dos jogos que tão interessantes são. Aliás, a solução que foi criada pela Microsoft, talvez digo eu, especulando com uma agência, é prova exatamente isso, que tem imenso valor. Isto aqui também, agora voltando a falar com a Aurora, estamos sempre a falar de um tema de customização quando olhamos para os dois negócios nos quais estão integrados e que gerem. E esta customização, esta personalização dita modas, vemos dos casos quando éramos miúdos na escola e temos aqueles ténis que cada um quer ter os seus, mas no fundo se tivermos todos os iguais, os que estão da moda, aí é que está esta noção de que queremos ter o melhor para podermos estar mais confortáveis. No entanto, há mesmo quem prefira, em vez de estar a customizar, não ter de escolher, simplesmente não ter este entrave, tanto na customização como no pensar que produto é que vou modelar. Consideram que isto é um entrave? Consideram que o futuro do vosso negócio pode ter este problema de não vale a pena oferecer só customização, também é preciso oferecermos produtos em massa? Isto aqui faço primeiro perguntar à Aurora, depois peço ao João. Okay. Muito bem. Eu penso que tudo é cíclico nas tendências. Antigamente, como eu dizia há pouco, não havia, em termos da roupa, da fashion, do que estamos a conversar pelo negócio do João, não havia alternativa de tudo igual, mas ela criou-se e pegou. Aliás, tornou-se viciante ter coisas com a marca à vista. Hoje em dia, não sei se só pela pandemia, mas também pelos tais ciclos, voltou a querer-se personalização. Sendo cíclico, temos de estar preparados para que volte novamente a não ser assim. E, portanto, na Be Very Creative, estando nós dedicados a criar impressoras 3D e a fazer serviços de impressão, nós, quando fazemos por ordem, ajustando à medida, uma nova impressora 3D para uma indústria determinada, para um fim determinado, estamos a fazer com que essa entidade possa também depois fazer esse seu produto de forma industrializada e ou o use para personalizar ou o use para fazer sempre igual. Portanto, no fundo, quem tem uma impressora 3D pode ter oferta para ambas as soluções. Do nosso lado, não podemos fazer impressoras iguais para uns e outros, não é? Temos que fazer para cada negócio. Também temos impressoras que são iguais para todos, não é? Nós começámos por fazer as nossas máquinas para o mercado em geral, depois começámos também a representar outras, porque hoje, por todo o mundo, as marcas de impressoras 3D existem em quase todos os países. É muito difícil desenvolver com o ritmo de estar sempre na frente. Nós somos uma empresa ainda pequena, somos 15 pessoas. E portanto, acabámos por também querer representar outras marcas, desde que com muita qualidade. Portanto, testamos até à exaustão, escolhemos dentro do que nos possa descansar, que tem boa qualidade e é fácil de manter e é produtivo. E temos o lado do nosso desenvolvimento a fazer os tais projetos à medida. Dentro desses, já desenvolvemos coisas muito de alto nível, não é? Já fizemos 3 impressoras para a ESA, para o espaço,
Já fizemos 2 que imprimem células vivas, tudo isto sempre com parceiros que sabem do outro lado, daquilo que não é o 3D, mas sim para o que é que ele vai servir. Junto com outras entidades já foram criados filamentos para imprimirmos com metais duros, com a economia circular para aproveitar as matérias que seriam lixo, e não só aproveitar, como fazer com que elas venham resolver problemas que não tinham solução. Vou dar um exemplo. Estamos a fazer uma impressora que vai imprimir couro, com os restos do couro. Isto não vai só usar restos do couro, vai resolver um problema. O couro é uma matéria que continua viva, tenha o nosso casaco 20 anos ou mais, dá cabo aí do negócio do João, quando ele dura muito. Mas ele estraga-se porque o couro continua a emanar gases e a estragar, a oxidar a parte metálica das peças. Se elas forem feitas com couro impresso em 3D, elas já não oxidam, porque são parte da mesma matéria. Portanto, se calhar aquele casaco de 20 anos vai durar 40, mas vai chegar ao próximo ciclo. Aqui passa agora de novo a palavra ao João, voltando um pouco atrás à questão da customização como um entrave. Se o consumidor puder sempre escolher a mala da Gucci que pode ter, apesar este exemplo de coisa, já vamos falar da sustentabilidade, agora até tenho umas perguntas quanto a isso, mas na parte de customização não pode ser um entrave. Se eu tiver muita escolha como consumidor, vou querer comprar este produto, não vou preferir o mais simples? Não, eu acho que a customização tem o seu espaço. Nem todos os produtos, se calhar, devem ser customizáveis, e muito menos todos os consumidores procuram customização e a personalização como uma solução de consumo. Dito isto, quer dizer, nós temos projetos que têm resultados de todos os estilos. Temos parcerias com a Dior, em que quase 50% das malas que são vendidas pelo canal de e-commerce de um determinado tipo estão a ter algum tipo de customização ou personalização. Até projetos que são autênticos flops e em que a taxa de customização é muito baixa. Eu acho que depende muito do mercado e do tipo de consumidor que estamos a falar. Dito isto, mais ou menos voltando à questão de made to order e a produção on demand não serem exatamente sinónimos de customização, o made to order enquanto modelo produtivo pode realmente substituir, pelo menos nós temos essa missão, de que o made to order possa substituir por completo o modelo produtivo de made to stock. Quando falamos de fast fashion, ou seja, desta ideia de consumo muito rápido, de ciclos de consumo extremamente curtos, em que há um imenso desperdício, ou seja, muitas coisas são produzidas e não são vendidas, ou são vendidas a preço reduzido e afeta a sustentabilidade económica, outras não são vendidas de todo e afeta a sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Temos de ter uma solução para isto e o made to order começa a ter ferramentas, começam a existir ferramentas técnicas, ferramentas do ponto de vista processual, para permitir produzir apenas o que é necessário e eventualmente de maneira customizada. Por exemplo, nós temos experiência, e os estudos indicam exatamente nesse sentido, que os produtos customizados têm ciclos de utilização muito mais longos, são utilizados mais vezes. Isso faz com que, em princípio, sejam produzidos menos unidade, ou seja, produzidos menos recursos, menos roupa, neste caso, porque a roupa é usada há mais tempo. Em cima disso, produzimos apenas o que realmente vai ser consumido, porque lá está, porque o made to order é ativado por consumo. Acho que temos aí duas grandes vantagens para tanto made to order como para a customização. E neste caso, economicamente é sustentável para as empresas fazer isso? Não produzirem massa, em vez de pedirem 100, vão pedindo só um sempre que precisam. Com o evoluir lá está, mais uma vez, com o evoluir da tecnologia, e estamos a falar de coisas desde machine learning aplicado a modelos produtivos, até a integração com hardware de fábrica, máquinas de corte, de Electra, máquinas de impressão, tudo isso começa a ficar mais sustentável, começa a ser mais viável produzir em massa made to order. E lá está, não quero confundir com em massa no sentido de pré-produzir, é produzir em grande quantidade, mas sempre demand-driven. Acho que podemos olhar para um 2030 como talvez uma década em que vamos ter uma Dior a produzir 10% do seu inventário neste paradigma. E isso é um grande salto. Com todo este awareness sobre sustentabilidade, acho que seria bonito de ver este tipo de mudança de paradigma. E esta mudança de paradigma, e falando em sustentabilidade, agora aqui a pergunta será para os dois, mas faço primeiro a hora, cria-me outra questão, que acho que também quem está a ouvir pode ter, porque se eu quiser fazer tudo no momento, a certa altura, apesar de estarmos a poupar recursos, vamos ter tudo no momento, já não vou ter aquela a paragem, vou conseguir reproduzir
ter recursos que vão ser consumidos a cada momento. Por isso é um pouco nefasto, ou seja, é o contrário. Vou consumir mais em vez de estar a consumir menos porque já não vou ter limites. Como é que estão a olhar para esta questão, Aurora? Na realidade, se for com as tais impressoras em casa como antigamente se tinham as máquinas de costura, as pessoas podem dar destino ao que já não usam. Não é? Estou a imaginar produzir, sei lá, fivelas para os cintos, já que estava a falar do couro, mas também qualquer outra coisa que esteja, nem que seja a enfeitar a casa, não é? Nem que seja uma coisa simples. Estes materiais cada vez mais são recicláveis. Esta tendência da sustentabilidade é imparável, felizmente. Podem refazer-se os materiais, reutilizar-se, misturar-se com outras coisas, fazer outro produto final com o mesmo material. Isto é fundamental para o planeta. Todos se dão conta que o dia 22 de Abril é drástico, não é? O dia da Terra, o dia em que... Há 2 dias da Terra, na realidade, não é? Os que consideram os minérios, os que não consideram os minérios. Mas se considerarmos os minérios, que também consomem o planeta, no dia 22 de Abril nós já gastámos o que produzimos num ano. Isto é completamente insustentável. Não se pode continuar assim, seja qual for o custo para o consumidor, seja qual for o modelo para as empresas terem lucro. É claro que as empresas só podem manter emprego e atividade se conseguirem pelo menos fazer dinheiro para isso, não é? Mas o modelo tem que pagar isso e tem outros sítios onde ganha, não é? Tem os sítios em que não se está a consumir a si próprio o planeta. E, portanto, não pode deixar de ser assim, seja a ferramenta, seja o 3D ou seja outra, sendo que todos os dados apontam que o 3D é a solução. Ou seja, a manufatura aditiva, gastar o material apenas onde faz falta. A diferença entre usar esta ferramenta e usar ferramentas de corte é que o corte desgasta, esculpe, tira material, gera lixo e a manufatura aditiva adiciona apenas o produto que faz falta. Com o lado positivo adicional, que é se a peça não for preciso ter muita resistência, se puder ser o mais vazia possível por dentro, ela pode ser feita dessa forma, ou seja, gastar menos do que um para fazer um. E portanto, isto é imparável. Não pode deixar de acontecer assim se nós queremos continuar neste planeta. Então, o negócio vai ter que se ajustar. Não, claro que sim. Para mim, customização representa... Ou seja, eu acho que é importante consumirmos menos enquanto seres humanos, enquanto pessoas desse planeta, e consumirmos melhor. E para mim, consumir menos é consumir, por exemplo, customização, ou seja, consumir algo que realmente queremos de uma forma mais intensa, mais individual, mais pessoal, e consumir menos também pode ser produzir apenas aquilo que precisamos. Nós, neste momento, temos os seres humanos a consumirem cada vez mais, temos as empresas cada vez a produzirem mais de coisas que não precisam, temos cada vez mais insustentabilidade económica, do ponto de vista das empresas têm cada vez menor margem bruta sobre o seu negócio, pelo menos na área do fashion, e temos cada vez mais insustentabilidade ambiental. Eu ia só pegar num aspecto do que a Aurora falava, do desperdício de materiais, acho que mencionou o couro. Nós temos um projeto muito interessante com a RME, que eu acho que se focou em sustentabilidade ao quadrado. Ou seja, a RME tinha um problema que era o desperdício de materiais, lá está, exatamente por causa do formato de corte, em que parte da superfície do couro era desperdiçada. Então o que eles criaram foi uma série de pequenas carteirinhas customizadas, produzidas também numa lógica de made to order, e que além de produzirem apenas o que os seus consumidores queriam e quando queriam, também foram reaproveitar estes restos, digamos assim, de couro. Ou seja, eu acho que foi um projeto bastante interessante e que se foca nessa questão da sustentabilidade, e que tão importante é para as empresas também na área do fashion mostrarem essa face de que se preocupam com a sustentabilidade. No entanto, João, diga-lhes que os restinhos das carteiras ainda podem ser aproveitados. Acredito que sim, talvez fazer um porta-moedas ainda mais pequeno. E quanto a limites que podemos ainda encontrar, ou seja, ainda há limites tecnológicos? Eu acho que há 2 tipos de limites. Falámos antes do mais pertinente, que é esta integração com o chão de fábrica, ou seja, hardware. É muito importante. Se nós queremos produzir made to order at scale, temos de ter uma integração muito próxima com o hardware, temos de automatizar o processo fabril. Infelizmente, temos se calhar de retirar o fator humano desse mesmo processo fabril. É um bocado desumano, é um bocado socialmente errado, mas a verdade é que só com uma desumanização do processo fabril é que conseguimos escala pura.
e aí substituir ou entrar em concorrência com o modelo made to stock. E por outro lado, talvez nas experiências mais interativas de customização, ainda encontramos algumas barreiras, não sei, no espaço de mobile, em que, não sei, a largura de banda, o poder computacional, tanto gráfico como lógico, ainda não está lá para ter aquela experiência imersiva de customização que todos nós gostaríamos de ter. De qualquer maneira, parece-me que essa barreira tecnológica começa a deixar de existir. No entanto, eu acho que as principais barreiras ao made to order acabam por ser não tecnológicas, mas sociais. Ou seja, ainda existe muita mudança de mentalidade no tecido industrial que tem de existir para que consigamos reestruturar os processos fabris e mudá-los para, desde modelo de made to stock para um modelo made to order. Grande parte do tecido industrial ainda gosta de ter aquela ordem de produção de 600 mil unidades e não vê esta capilaridade, estas hordas que vão pingando, entre aspas, dia a dia como uma solução sustentável do ponto de vista económico para eles. É preciso ter aqui algum tipo de salto de fé destes agentes para talvez começarmos a ver mais iniciativas de sucesso na área de made to order. E olhando para a área do 3D, Aurora, que limites é que ainda tem? Ou que os consumidores ainda podem encontrar? Muito dos limites são desconhecimento. Nós passamos a vida a tentar fazer evangelização. Não é fácil. As pessoas têm ainda receio da ferramenta, têm medo de não conseguir usar. Isto a nível de casa, mas mesmo na indústria. Estes processos de customização podem-se fazer logo em quem produz, em vez de ser para stock, ser para a ordem. E ainda têm medo, ainda não conhecem a ferramenta como deve ser. O trabalho é muito grande de ensinar às pessoas o que esta ferramenta lhes pode dar de valor acrescentado. E até nesta mudança que têm que fazer. Mesmo os limites tecnológicos também cada vez encontramos menos, como estava a dizer, já se pode imprimir praticamente tudo. Bom, eu costumo dizer que está tudo por fazer, mas o que já está feito é gigante. Todos os dias surgem materiais novos no mercado. Todos os dias surgem modelos que vão adiantar mais um bocadinho. Como vos disse, já fizemos 2 que imprimem células vivas. Portanto, quem faz isto faz para qualquer outro material, não é? Estamos em projetos de vir a fazer impressão com tecidos, João. Com restos de tecidos. No fundo, Portanto, temos aí muito para trabalhar em conjunto. São aliados no futuro. Espero que sim. Definitivamente. Muito obrigado por esta conferência, muito obrigado por esta conversa. Continuaremos aqui para mais conferências no âmbito deste evento.